Olá, boa tarde. A partir de agora você acompanha notícias do Brasil desta terça-feira, dia 21 de março. Começamos essa edição com uma notícia que vai mexer no bolso dos brasileiros. Os remédios devem ficar mais caros em todo o país a partir de abril. O limite do reajuste é estabelecido pelo governo e pode ser repassado pelas farmácias de uma vez ou ao longo do ano. A partir do dia 1º de abril, os preços dos medicamentos devem subir cerca de 5% em todo o país. Esse é o teto máximo do reajuste estabelecido pelo governo, que pode ser repassado pelas farmácias de uma vez ou ao longo do ano. Este ano, a alta acompanha a inflação do período, que foi de 5,6%. Enquanto os preços não sobem, as farmácias preparam os estoques para atrair os clientes com o valor antigo e melhores condições de pagamento. Todos os anos, neste período, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos define o reajuste máximo autorizado para cerca de 13 mil apresentações de remédios disponíveis nas farmácias brasileiras. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, em 10 anos o preço dos medicamentos subiu 76,79% no país. Taxa abaixo da inflação acumulada de 90,24%. Os grupos mais afetados são os de pacientes de baixa renda e os que utilizam medicamentos contínuos e de alto custo. A recomendação para economizar um pouco é comprar remédios antes de abril, comparar os preços entre farmácias, dar preferência aos genéricos e buscar descontos e opções de medicamentos gratuitos, como no programa Farmácia Popular. E falando em preços, olha só, quem recebe vale-refeição recebe para ser usado por um período médio de 20 dias trabalhados. Mas o que está acontecendo é que o valor está sendo suficiente para apenas 11 dias do mês. Ou seja, quem trabalha fora precisa pagar quase metade do almoço ou da janta com o dinheiro do próprio bolso. O levantamento foi divulgado hoje por uma empresa que explora o serviço. A situação é atribuída à inflação e aos juros altos. O aumento contínuo da população mundial faz crescer também a preocupação sobre como será possível alimentar tantas pessoas sem que isso gere um impacto negativo ao meio ambiente. Por isso, algo que tem ganhado bastante espaço, principalmente aqui no Brasil, é o consumo de produtos e proteínas à base de vegetais, também chamado de plant-based. Se engana quem acha que uma dieta à base de vegetais só consome vegetais. Na verdade, ela é focada na ingestão de alimentos naturais e integrais, incluindo frutas, hortaliças, legumes, feijões, castanhas, sementes, entre outros. Já os produtos plant-based são aqueles que recriam, a partir de ingredientes 100% vegetais, a textura, cor e sabor de alimentos de origem animal, como hambúrgueres, salsichas e linguiças feitas a partir de soja, ervilha, feijão, grão de bico, entre outros. Na última contagem, que foi ano passado, somos 8 bilhões de pessoas na Terra e a previsão é de até 10 bilhões até 2050. Para dar conta, uma possibilidade é ressignificar, ou seja, mudar a maneira como temos nos alimentado nos últimos séculos. E dietas e produtos plant-based têm sido grandes aliadas nesse desafio e ganhando espaço nas prateleiras e geladeiras de casas ao redor do mundo. Os Estados Unidos são o principal consumidor de plant-based, seguido de Alemanha, França e Reino Unido. Já no futuro, a principal região que impulsionará esse mercado é a Ásia, devido ao aumento da população local. Já na América Latina, o Brasil é um dos principais players do mercado, seguido pelo México, Chile e Argentina. Um levantamento realizado pelo The Good Food Institute Brasil indicou que o consumo de carne bovina, suína, de frango e de peixe caiu 67% entre os brasileiros na sua última pesquisa realizada em 2020, em relação ao ano anterior, e que do total de consumidores que diminuíram a carne na alimentação, 47% pretendem reduzir ainda mais em 2023. Hoje, de cada 10 pessoas,
4 afirmam consumir alternativas vegetais em substituição aos produtos de origem animal pelo menos 3 vezes por semana. Aliás, o aumento do preço da carne é apontado por 45% dos brasileiros que reduziram o consumo de carne nos últimos 12 meses como principal motivo isolado para essa redução. Mas, ao mesmo tempo, uma grande parcela dos consumidores afirma ter limitado a ingestão de carne por motivos relacionados à saúde e por uma busca por hábitos mais saudáveis, com a intenção de solucionar problemas específicos como colesterol alto, má digestão e sobrepeso, além de também melhorar a saúde no geral. Uma pesquisa liderada pela Bloomberg mostrou que o mercado mundial de produtos plant-based deve crescer de 29 bilhões e 400 milhões de dólares em 2020 para 162 bilhões de dólares, aproximadamente 847 bilhões e 900 milhões de reais em 2030, o que corresponde a 7,7% do mercado mundial de proteínas. O estudo apontou ainda que até o fim desta década, o mercado global à base de plantas pode crescer até 5 vezes. E grandes empresas estão respondendo a essa crescente demanda do consumidor no Brasil. E a intenção de consumo do brasileiro perdeu fôlego este mês. De acordo com o relatório divulgado hoje pela Confederação Nacional do Comércio, 37% das pessoas revelaram que estão com maior dificuldade para conseguir crédito. Por isso, pensam em adiar as compras. Os bancos estão mais seletivos na hora de emprestar e a classe de renda de até 10 salários mínimos é a que encontra maior dificuldade na hora de conseguir aval e levar o dinheiro para casa. E a Americanas apresentou um plano de recuperação judicial que inclui um aporte de 10 bilhões de reais, além da venda de bens e financiamento de dívida a credores. 2 dias antes do prazo máximo, a Americanas entregou seu plano de recuperação judicial à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Essa é uma etapa do processo iniciado em janeiro, em que a empresa admitiu ter 43 bilhões de reais em dívidas com mais de 16 mil credores. O documento apresentado pela varejista inclui aporte de 10 bilhões de reais feito pelos acionistas de referência da empresa. O texto também prevê leilão reverso, conversão de dívida de ações e a venda de ativos. Entre os bens a serem vendidos, a empresa estima receber entre 2 e 3 bilhões de reais pelo hortifruti natural da terra, a participação da companhia no Grupo Único, que tem empresas como a Imaginarium e uma aeronave com valor estimado em 44 milhões de reais. O plano aprovado pelo Conselho de Administração da companhia estabelece medidas para que a Americanas supere os problemas financeiros e continue as suas atividades. Outra proposta presente na estratégia apresentada para o pagamento de credores é a emissão de títulos de dívida de quase 6 bilhões de reais. A Americanas pretende pagar credores trabalhistas, microempresas e pequenas empresas em até 30 dias após a homologação do plano de recuperação judicial. Já para os fornecedores e financeiros, os prazos variam de acordo com o tamanho da dívida, chegando a até 20 anos. O anúncio das novas regras fiscais que deverão substituir o teto de gastos foi adiado para o mês que vem. Depois de conversar mais uma vez sobre as medidas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente Lula disse que é preciso discutir um pouco mais e que a divulgação da chamada âncora será feita depois que ele voltar de viagem à China, ele vai embarcar, aliás, no próximo domingo. Lula também reafirmou que vai continuar batendo no Banco Central para que a taxa básica de juros da economia seja reduzida. Segundo a Receita Federal, o potencial de destinação social do imposto de renda é de 9 bilhões e 650 milhões de reais este ano. O objetivo é incentivar projetos sociais e culturais em que o contribuinte pode doar parte do seu imposto para fundos especiais, da criança e do adolescente e da pessoa idosa, atividades audiovisuais na área de cultura, além de projetos desportivos e paradesportivos. O valor potencial para este ano corresponde ao total que pode ser destinado, considerando tanto os valores que já foram doados ao longo do ano calendário 2022 e que serão informados na declaração pelo contribuinte,
quanto o valor que poderá ser destinado diretamente na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2023, mediante pagamento de documento de arrecadação de receitas federais. O período de entrega da declaração foi aberto em 15 de março e segue até 31 de maio. A expectativa da Receita é receber 39.500.000 declarações até o fim do prazo. E para a gente encerrar, mais uma montadora decidiu dar férias coletivas aos seus funcionários. A Mercedes-Benz anunciou que vai suspender as atividades nas linhas de produção de São Bernardo do Campo, em São Paulo, entre os dias 3 de abril e 2 de maio. É a quinta fabricante de veículos que faz uma pausa sob a alegação de que, depois da falta de peças, enfrenta agora a baixa procura por veículos, consequência dos juros altos, que não apenas aumenta os custos de fabricação, como afasta os compradores. E eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha com a Juliana Dariva no Jornal das 18h30. E também às 10 da noite comigo e Alexandre Giaqueto no Jornal das 22h. Obrigada pela sua companhia. Tchau.